Olá, esta é a 13ª aula para os alunos do segundo ano do médio. O tema será a lista preparatória com vamos dizer assim, um resumo, uma revisão dos temas que nós estudamos do segundo bimestre, que é matriz e sistemas lineares, tá? Então hoje nós vamos fazer mais algumas questões, né? Algumas da AP e outras da ETEC, tá? São só 3 que a gente vai fazer hoje. E aí, para analisar essa ideia, eu acho mais específico dentro dos sistemas, né? Que os sistemas que é um pouquinho mais complicado. Acho que as matrizes a gente acaba tirando de letra mais fácil, tá? Mas na prova vai cair também algumas questões sobre matriz, tá? Bom, então vamos lá. Essa aqui é da AP, né? AP de 2017. Uma papelaria recebeu um lote especial de cadernos, canetas e lapiseiras e fez a seguinte promoção. Então, um kit composto por um caderno e uma caneta é R$ 15. Um kit composto por um caderno e uma lapiseira R$ 13 e um kit composto por uma caneta e uma lapiseira R$ 12. Então o que acontece aqui, né, pessoal? É uma situação de sistema, né, que está aplicada assim um problema, uma situação de sistema onde você tem x, y e z. Se vocês não quiserem chamar dessas letras x, y e z, não tem problema, tá? Mas geralmente a gente mantém esse padrão para o sistema 3x3, né? Porque tem algumas questões que você não precisa resolver o sistema, você precisa construir o sistema dentro de um problema, né? Mas na maioria das partes a gente constrói o sistema e resolve, tá? Então, geralmente mantém essa estrutura, x, y e z, tá? Aí o que ele quer saber aqui, ó? Mantendo os mesmos preços da promoção, um novo kit composto por um lápis, uma lapiseira e uma caneta deve custar, aí tá as alternativas. Esse sistema aqui, pessoal, se vocês quiserem resolver o sistema pelos métodos que a gente fez, método de substituição, escalonamento, regra de Kramer, pode resolver, mas o que ele pede? Ele quer saber o kit completo. Ele não quer saber quanto custa um caderno, uma lapiseira ou uma caneta. Ele quer saber um combo, né? Composto por um caderno, uma lapiseira e uma caneta. Quanto que vai dar? Então eu vou resolver de uma maneira bem mais fácil, mas não vou calcular quanto custa o caderno, a lapiseira e a caneta, tá? Então olha só, olhando aqui a tabela, né? Eu vou chamar o caderno de X, a caneta de Y, que foi as duas primeiras informações, e a lapiseira de Z, tá? Para o primeiro sistema, como que ficaria? Ficaria assim, ficaria X mais Y, que é o caderno e a caneta, igual a 15. Para o segundo sistema, que é o segundo kit, ficaria X mais Z igual a 13, né? Que é um caderno mais uma lapiseira, tá? E o último kit é a caneta, que foi chamada de Y mais a lapiseira. Então, Y mais Z igual a 12. Então, ele é um sistema 3x3, só que é incompleto, né? O que nós vamos fazer? Como a gente tem que responder quanto que vale essa soma, X mais Y mais Z, então a gente não precisa calcular. O que eu vou fazer? Eu vou somar os três sistemas, né? Então, vou somar X com X, Y com Y, Z com Z, e somar todas as igualdades, certo? Vou somar os três sistemas, né? Então, o x aparece duas vezes, ficaria 2x, o y aparece duas vezes, ficaria 2y, e o z aparece duas vezes, ficaria 2z. 15 mais 13 mais 12, vou fazer 13 mais 12, dá 25, né? 25 mais 15 dá 40, ou seja, somando os sistemas, né, os três sistemas, a gente tem 2x mais 2y mais 2z igual a 40. Para responder quanto vale x, y e z, basta fazer o quê? Basta dividir tudo por 2, né? É tudo o dobro aí, né, das quantidades. Então, basta dividir tudo por 2 e a gente vai encontrar quanto vale aquela soma. Lembrando que
Aí, desse jeito que eu fiz, a gente não vai encontrar quanto vale x, quanto vale y, quanto vale z. E sim a soma dos três, que é o que ele pediu, né? Eu fiz o que exatamente o exercício pediu. Isso vale para qualquer sistema que seja 2 por 2 e desde que tenha que responder o que está sendo feito aí, pode fazer assim, não tem problema nenhum, não, tá? Agora aqui um exercício do Enem, né? Eu não esqueci de falar, ter esse do Enem aí pra gente poder fazer. Ele é um pouquinho difícil, né? Porque ele vai envolver dois temas da matemática. Um que eu já grifei aí, função quadrática, né? E que é a chamada função do segundo grau, tá? Que é tema do primeiro ano, e mais a ideia de sistema. Só que para resolver esse sistema, né, ele é bem complicadinho, apesar de ser 2 por 2, porque vai envolver a ideia de frações, né, no decorrer aí do sistema. Mas aí vocês vão pedindo ajuda, eu vou ajudando lá, tá? Enem 2019. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que é uma função quadrática, função de segundo grau, de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram, então, 0 hora tinha a quantidade era 1 miligrama do remédio, 1 hora depois ficou aí, né, 4, e depois 2 horas, né, depois que foi feito o estudo, 6 horas. Está aumentando, né? Está aumentando de acordo com a quantidade aí, certo? Bom, aí agora o que ele coloca aí, ó. Para decidir se devem interromper o processo, evitando os riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que está circulando na corrente sanguínea desse paciente após o último dado coletado. O último dado coletado é para T igual a 2 horas, né? Nessas condições expostas, essa quantidade em miligramas será igual aí tá lá as alternativas, né? A última hora coletada foi de, aqui a tabela aqui eu vou colocar aqui, né? Foi de 6 horas e está aumentando, né? Bom, então nós vamos analisar e vamos ter que construir esta função, tá? A função que é uma função do segundo grau e calcular para t igual a 3, depois que fazer essa função, né? Bom, então só para sentir o drama, né? Porque tem que estudar, não tem jeito, né? Vai envolver 2 temas em uma mesma questão, tá? Então vamos fazer a primeira parte, que é envolvendo a função do segundo grau, né? E aí, ou função quadrática, e aí vai sobrar a parte do sistema para vocês poderem solucionar e voltar aqui na equação para substituir t igual a 3. Então a função do segundo grau, eu coloquei estabelecendo a ideia que ele deu, o que é a quantidade e o t o tempo. A função do segundo grau, ela tem a estrutura ax ao quadrado mais bx mais c, né? No lugar do x eu coloquei o t e no lugar do y eu coloquei o q, só para ficar mais próximo do problema que ele deu aí, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos da tabela e vou substituir os valores para ver se eu vou conseguindo achar os valores correspondentes. O primeiro valor eu vou pegar, obviamente, a primeira tabela, né? Primeiro parte aí da tabela. Quando o t foi igual a 0, o Q deu 1, né? Então eu vou substituir aqui, ó, t igual a 0, Q igual a 1 nessa estrutura que eu montei da função, que precisa escrever essa função para saber o t igual a 3. Substituindo os valores, fica 1 no lugar do Q, e a vezes 0 ao quadrado, que é o valor do t, b vezes 0 mais c. Multiplicando por 0 cancela, né? Então sobra só C igual a 1. Então significa que o C é igual a 1. Agora precisa encontrar quanto vale o A e quanto vale o B, tá? Como que nós vamos fazer isso? Substituindo os outros pontos. Então vou substituir T igual a 1, a resposta Q tem que ser igual a 4, certo? Bom, então substituindo aí, ó, no lugar do T, usando a estrutura que a gente montou inicialmente, né? Então fica 4 no lugar do Q, A vezes 1 ao quadrado, B vezes 1 mais 1, né?
1 vezes 1 dá 1, 1 vezes A dá A, 1 vezes B dá B, né? Então, na parte de baixo fica A mais B mais 1 igual a 4. Esse 1 está somando, o contrário de somar é subtrair, então eu tenho aqui, né, 4 menos 1, né? Só vou jogar para o outro lado só para ficar mais fácil, próximo do que a gente está entendendo de sistema, né? Então significa que A mais B é igual a 3, que 4 menos 1 dá 3, então A mais B igual a 3. Montei a primeira equação. Agora vou montar a segunda equação. A segunda equação está relacionada com o último ponto que foi dado na tabela. T igual a 2, o Q, a quantidade de miligrama igual a 6. Então, vou substituir isso aí, ó. T igual a 2, o Q igual a 6. Na estrutura que a gente montou lá, na estrutura geral, para encontrar quanto vale o A, quanto vale o B. Então, no lugar do Q, coloquei 6. No lugar do A, né, é A mesmo, e no lugar do T, 2. Então, fica 2 ao quadrado, 4. B vezes 2 dá B. Então, vai ficar embaixo 4A mais 2B, não é? Mais 1. Esse 1 está somando, o contrário de somar, subtrair. Então, fica 6 menos 1 é igual a 5. Então, 4A mais 2B igual a 5. Tá aí o sistema, né? Aí, para encontrar o valor do A e o valor do B, aí a gente vai aplicar as ideias que a gente estudou de sistema linear, né? Então, o sistema é esse, A mais B é igual a 3 e 4A mais 2B igual a 5. Feito isso, resolver o sistema é suficiente para responder um exercício? Não, porque aí você vai escrever a função, né? Tem que calcular o valor do A, calcular o valor do B, o C eu já calculei no começo lá. Aí você vai substituir, vai montar a equação do segundo grau. Depois que montar a equação do segundo grau, você vai substituir T igual a 3. No lugar do T igual a 3, vai achar a resposta, né? Moleza, né? Facinho? Tem que estudar, não tem jeito, cara, né? A fórmula mágica é sentar a bunda na cadeira e estudar pra caramba, né? E lembrando que o Enem é Exame Nacional do Ensino Médio, todo o ensino médio vai cair, não só o quarto bimestre do terceiro ano, né? Esse é o objetivo, tem que começar a estudar desde ontem, né? Aí monta, faz aí, essa é um pouquinho difícil, tá? É bem complicadinha essa questão. Aí monta a estrutura, substitui lá qualquer dúvida, pergunta, tá? Bom, aí o exercício, o número 7 é o último exercício de hoje, é o exercício da ETEC, tá? Que envolve a ideia de sistema. Lembrando, né, igual eu falei para vocês, né, é o que cai por aí, né, 95% é o sistema 2x2, tá? Não costuma cair muito o sistema 3x3, certo? ETEC 2018, no lanche da tarde, João comeu pão e queijo. Então, aqui pensando, eita, já grifei, foi tudo. Pão e queijo seria, a gente não sabe, se você quiser usar outras letras, né? Mas eu vou usar X para a quantidade de pão e Y para a quantidade de queijo, tá? E aí tem o que? Tem a massa total de 200 gramas. Curioso, como sempre, determinou que, considerando só a produção de 2 ingredientes desse lanche, o pão e o queijo, ou seja, X e Y, né? O consumo de água foi de 830 litros. Em média, sabendo-se que em média a pegada hídrica tem a ver com água, tá? Tudo que é hídrico é água, né? A deusa grega Hidra, né? Que é a deusa da água. Eu acho que é grega. Mas vamos lá. Aí tem lá o pão, né? 1,6 litros por grama. E o queijo, 5,0 ou só 5, tá? Porque não vai fazer diferença. 5,0 litros por grama. Pode-se concluir corretamente em relação a esse consumo que, então o que acontece aí, pessoal? Tem uma equação que tem a ver com a massa, né, que é medida em gramas, ou seja, como que a gente vai montar essa primeira equação, tá? X e Y e esse 200, certo? Que é a quantidade de pão e a quantidade de queijo. E a outra equação tem a ver com a quantidade de litros que serão usadas para fabricar esse lanche, né?
Então vai ser o que? 1,6 para o pão, certo? E mais a quantidade de queijo, 5, tá? Pode pôr só 5, né? E a letra que você vai usar para representar a quantidade de queijo. E em cima o 830, né? Então pensa na ideia de como você vai montar essa equação, tá? E aí, mas aí eu obviamente eu vou montar ela aqui, mas é bom já ir pensando para AP, porque da AP não vai ter eu montando, né? E vai ser vocês e o conhecimento de vocês. Bom, mas eu vou ajudar, tá? Bom, aí voltando aqui tem as alternativas, né? Depois que a gente calcular quanto que é o pão, quanto que é o queijo, a gente tem que fazer uma comparação. A comparação é a seguinte: alternativa A, a quantidade de queijo, de pão e queijo é igual, certo? Então, por exemplo, se eu achar o valor para um, para outro vai ser o mesmo, tá? A quantidade de pão é o dobro da quantidade de queijo, ou seja, 2 vezes mais, né? Então a gente tem que calcular e fazer essa comparação. A quantidade de pão é o triplo de queijo, certo? Então 3 vezes mais. A quantidade de queijo é o dobro de pão. Ou a última alternativa, a quantidade de queijo é o triplo de pão. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que comparar o quanto que vale cada uma desses valores e fazer esta comparação com essas alternativas para poder ver. Toma cuidado para não trocar, né? Que às vezes coloca um valor ou outro e tal, ver, né? Eu vou chamar o pão de X e o queijo de Y, né? Mas se você quiser chamar de P e Q, para ficar mais fácil, você que sabe, tá? Eu vou manter o padrão matemático, né? Então, qual a primeira equação que a gente tira? A quantidade de pão mais a quantidade de queijo é 200 gramas, certo? Ou seja, se eu somar a quantidade de pão e a quantidade de queijo, dá 200 gramas. Então, é isso aqui, ó, x mais y igual a 200. Essa é a primeira equação. A outra equação é envolvendo a quantidade de água que ele falou lá, a pegada hídrica, né? Que é estabelecida para fazer este lanche. Então, para pão é 1,6 por litro e para queijo é 5 litros por grama, né? Como para fazer o lanche inteiro são gastos 830 litros, então significa o que? Né? Que é essa segunda equação aqui, ó. 1,6x, que é a quantidade de litros por grama para fazer o pão, né? E 5y, que é a quantidade de litros por grama para fazer o queijo, que o que falou. Somando essas duas quantidades de litros, né, vai dar o total, né, o total que é 800 litros, 830 litros para fazer esse lanche aí de pão e queijo, certo? Bom, então aí aplica os métodos, né? Tanto faz o método que você vai resolver, né? Ele vai dar a resposta lá, e aí você só precisa comparar com as alternativas e ver qual delas que satisfaz o que ele falou, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar, né? Aí a gente encerra a aula por hoje. Aí nós vamos postar mais duas aulas. Aí fica uma semana para vocês se dedicarem às questões da AAP. Bom, então é isso. Um abraço a todos. Até quinta-feira.